Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje para falar sobre o filme do Rei do Pop, Michael Jackson. Na verdade, Michael é o filme que estreou esse mês aí no cinema e nós vamos falar muito sobre ele. Polêmicas, não polêmicas, coisas que faltaram e coisas que tiveram no filme. Vamos lá agora! Fala, Deus! Galera, Michael é um filme que já está sendo produzido há muito tempo. É um filme que teve cortes, é um filme que coisa entrou e coisa saiu. Isso pegou minha mão. Mas é um filme que muita gente está assistindo e acho que vai dar bilhão. Mas vamos falar um pouco aqui sobre a minha experiência no cinema e o que eu achava do filme, o que eu queria ver no filme. Cara, eu sou um cara que eu gosto muito de ver cinebiografia. Medo do Claudinho Bochecha, assisti Diamond House, assisti, infelizmente, a dos Mamonas Assassinas, e tudo isso me cativa muito porque eu gosto de saber como as pessoas pensam, como as coisas foram feitas. Por exemplo, a forma que eles pensaram, que eles criaram tal música, a forma que a biografia, por exemplo, do Mark Zuckerberg, como ele criou o Facebook, qual foi a ideia, que se ele roubou de fato a ideia, são coisas que me interessam muito e infelizmente isso não acontece em Michael. Michael é um filme homenagem. Eu assisti alguns vídeos para pensar o que era esse filme, para conseguir organizar melhor as ideias na minha cabeça, e o que eu mais vi e o que mais fez sentido é um filme homenagem. Antes de eu assistir o filme, eu tinha visto um post do Miguel, lá do canal Piuí, inclusive ótimo canal, e ele tá falando, um ótimo filme de cover. Eu fiquei pensando, pô mano, será que o cara assistiu o filme e não quer entender, e achou que não ia ter cover, não ia ter o sobrinho do Michael Jackson, que inclusive parece muito com o Michael Jackson, e inclusive curiosidade, dizem as más línguas, ou as boas línguas, que o pai desse sobrinho do Michael Jackson, ele era meio frustrado, meio ciumento, e não por isso o filho nasceu com a cara do Michael, né? É bizarro isso. Enfim, não sei se é verdade, mas que ele parece muito com o cara, ele parece. E eu pensei, pô, cara, será que ele não sabia? Será que ele esperava que não tivesse cover no filme do Michael Jackson, principalmente quando o cara parece muito com o tio? E eu entendi o que ele falou até certo ponto. Quando o filme começa, eu já comecei com a expectativa lá no alto, já pensando, caraca, mano, eles estão mostrando o pai do Michael Jackson, a família tá envolvida no filme, mostrando o pai do Michael Jackson agredindo, fazendo um bullying pesado ali com o garoto, mostrando que ele de fato não gosta, né, do pai, tratando o pai como o Capitão Gancho ali, né, Capitão Gancho, pra quem não sabe, é o maior vilão do Peter Pan, bizarro, né, que odeia criança, e eu fiquei pensando, caraca, que bizarro, mano, nossa, eles vão puxar mesmo, só que daí é ladeira abaixo, tipo, eles mostram a evolução, mostra que o Michael tinha aquele quesinho de sucesso, né, cheirinho de sucesso, e que as pessoas viam, né, viam diferente, inclusive quando ele tá ali se apresentando com os irmãos e a mulher, né, a Liz Allen lá do Homem-Aranha, ela fala, ó, toma meu cartão aqui, vamos ver e tal, e eles saem dali, né, aplaudidos e tal, todo mundo gosta, depois o pai obriga eles, né, a ensaiar de novo, é a hora, inclusive, que ele bate no menino, e ele vai ali cantar no estúdio, todo mundo vê que ele é mágico, que ele tem aquele dom, e o pai, né, sempre rígido demais, falando, não, dá pra melhorar, e o cara fala, não, olha só, eu entendo de música, deixa que eu resolvo. E, enfim, mostra essa parte, né, absurda da vida dele, que o pai obrigava a cantar, obrigava a ser 100% perfeito, fazia bullying, tratava mal os filhos, tratava mal a família, até que ele meio que vai se salvando pelo próprio talento, né, ele vai conhecendo pessoas que vão ajudar ele. O que é meio bizarro, que parece que ele, tipo assim, não tem boca, não sabe falar, ele consegue dinheiro, mas não consegue sair de casa e tal. E aí fica uma parada meio estranha, tipo assim, ele tem dinheiro, em certo momento ele pede para as pessoas falarem que ele vai ter a carreira solo dele, por que ele não usa esse próprio dinheiro para se afastar do pai? Tipo, chega lá, ó, eu quero você meu segurança, eu quero que você saia de perto do meu pai, eu quero que, na verdade, que você faça meu pai não chegar mais perto de mim, eu quero um afastamento dele. Tudo bem que tem a questão da família e tal, que meio que quebraria a família, mas fica aquele sentimento, sabe? E conforme vai passando, os clipes, as apresentações que eram ocasionais, tipo assim, tem a história, ó, aconteceu isso na vida dele, pá, apresentação, aconteceu isso na vida dele, apresentação, daqui a pouco, ó, apresentação, acontece tal coisa na vida, depois outra apresentação, e parece que as apresentações vão tomando conta do filme, tal forma que a história dele, da vida dele, vai ficando em segundo plano. A ideia que ele tem pra criar o thriller, ele vê um filme de terror e já pensa, vou criar, sendo que quem sabe que é por trás, que ele viu vários filmes, que ele chamou um diretor focado em filmes de terror, o Beat It, se eu não me engano é Beat It, Billie Jean, não lembro qual é a música agora, que ele vê, né, a questão das brigas de gangue, mas isso não é muito aprofundado. Quando ele chama aqueles pessoal de gangue, ali eu fico, caraca, mano, agora o bagulho vai ficar doido, porque esse pessoal todo junto ali, esse pessoal vai se matar. E ele não, ele só, tipo, dança, fala que o pessoal vai participar do clipe deles e, tipo, não fica muita coisa. Ele sempre chamava o melhor diretor, né, possível pra trabalhar com ele ali nos clipes dele, era uma coisa à parte. Então, tipo assim, me decepciona muito quando eu vejo só que ele tá refazendo ali o clipe, mas não mostra ali completamente por trás, sabe? Coisas que eu queria muito ver essa questão das brigas judiciais dele,
Uma coisa que eu achei que foi muito boa, né, fazendo uma meia-culpa aqui, foi a relação dele com as crianças, dele sempre gostar de crianças, dele não ter amigos, dele não poder ter aproveitado a infância. Isso mexeu comigo, isso eu achei legal. Deu um pouco de pena ali dele, em certo modo, então deu pra entender porque depois de velho ele tinha essa fixação em estar brincando com crianças e tal, de ter uma vida mais infantil, né? Ser um pouco meio inocente, meio infantilizado. Só que isso tudo no filme vai se perdendo, porque metade do filme para frente, pro final, na verdade, é só clipe. É só clipe e tal, e são bons os clipes, são ótimas músicas, até porque é Michael Jackson, não tem como você não gostar de Michael Jackson. Então vai ficando difícil e assim, o filme, ele tem o mesmo problema do filme do Mario, que eu vou até postar um vídeo aqui no canal. Ele vai te levando pra algum lugar, mas ao mesmo tempo ele não te leva pra lugar nenhum. Tipo assim, ele tá ali brigando com o pai, aí ele vai e briga com o pai, aí você acha, ó, isso vai ser resolvido. Aí no take seguinte, ele tá com outro problema com o pai. E o outro problema que parece que é o mesmo problema. Tipo, ó, você vai falar com meu pai que eu vou ter carreira solo. O pai dele, não, tem carreira solo, mas ele vai continuar trabalhando pra mim. Então esse problema não foi resolvido. Aí você vai e passa, olha só, mas agora eu vou continuar trabalhando com meu pai, mas eu não quero que ele seja meu empresário. Você fala, pô, beleza, o cara não vai mais encher o saco dele, mas tu vai ver, ele ainda está trabalhando com o pai. Ele vai fazer uma turnê louca lá, que todo mundo fala que não... Poxa, falando isso, meu pai me ligando aqui do nada, como é que eu já atendo? Aí você vai vendo que as coisas não estão indo pra lugar nenhum. Parece que ele sempre tá preso ali naquele ciclo vicioso com o pai, até que o filme vai se encaminhando pro final. Ele sofre um acidente, mostra o Michael Jackson sofrendo um acidente ali que quase matou ele. Isso pra mim é pouco explorado. Não mostra que, tipo assim, de fato, a dor que, cara, quem já passou por um processo de cirurgia, mesmo que seja pouco, mesmo que não seja do tamanho de uma queimadura, sabe o quanto que é doído, o quanto que é aterrorizante. O filme não passa esse terror. Eu, como espectador do filme, eu falo, beleza, queimou o couro cabeludo dele, provavelmente não vai crescer, ele vai ter que usar peruca. O filme passa muito por cima. Quando eu tive essa cicatriz aqui, que eu caí de cara no chão e abriu uma... Eu ia falar outra palavra, mas assim, quando abriu um rombo na minha sobrancelha, eu lembro até hoje da minha mãe segurando minha mão e do médico costurando a minha cara. É aterrorizante isso, até hoje pra mim. Então, eu imagino que tinha que ter um POV ali do Michael Jackson sentindo como foi a reação dele ali, né, de estar passando por aquilo. Só mostra, tipo assim, ele meio sentindo dor ali, mas não passa o terror absurdo que deve ter sido, tipo, você ter a cabeça queimada assim, pegando fogo. Isso deveria sim ter tido mais atenção. Mostra bem pouco ali a questão do vitiligo, ele menciona, mas parece aquelas menções, tipo quando o Chaves tá quase falando o nome dele, que vem alguém interrompe, ele começa a falar do vitiligo, alguém corta, e aí não se toca mais nisso no assunto, sendo que provavelmente ele já devia estar ligado nisso, já tá fazendo alguns procedimentos, a maquiagem, eu acho que poderia estar mostrando isso, a questão do nariz poderia ser mais aprofundada, sabe, pra não ficar eu só detonando aqui o filme, apesar de eu ter gostado de certo ponto do filme, eu vou trazer aqui a opinião de um grande amigo meu, Thomas Jackson, que vai estar dando a visão dele, de como foi o filme de fã mesmo, que esse é fã mesmo, desde pequenininho, eu lembro que eu já botava lá no Orkut, Thomas Jackson, o nomezinho dele muito bonitinho, pra mostrar que ele é fã do Rei do Pop, né? Então, solta a voz aí, Tomás. Oi pessoal, aqui é o Tomás. Hoje vou aqui vir dar minha opinião sobre o filme Michael. Bom, como um grande fã do Divo, desde meus 5 anos de idade, eu posso dizer que é um filme muito bom, é um filme muito bonito, foi feito com muito amor. A gente consegue sentir toda a paixão e a entrega do Jafar Jackson, que é incrível, completamente incrível. Mas, falando sobre roteiro e sobre a divisão que foi o filme, eu acredito que muita coisa ficou comprimida, muita coisa ficou muito branda, o filme ficou muito rápido. E lendo, né, depois que saiu o filme, eu vi que muita coisa foi cortada por questões legais. O que, ok, a gente tem que aceitar, mas, por exemplo, eu acho que a questão do vitiligo poderia ter sido um pouco mais aprofundada. O Michael também tinha lupus, muita gente não sabe, mas acho que seria muito legal ter sido abordado no filme também. A questão amorosa da vida do Michael, acho que isso também não foi mostrado, e o Michael era o maior pegador de mulheres, principalmente ali na época do Off the Wall do Thriller, né? Então assim, muita coisa que poderia ter humanizado um pouco mais ele, faltou, né? Mas, de certo modo, fiquei muito satisfeito com o filme. É um filme muito lindo, eu acho que para o grande público, assim, tá incrível. Mas de recomendação, eu vou deixar aqui a minha, que é esse documentário aqui, Michael Jackson, A Vida de um Ícone. É um documentário com várias entrevistas de amigos do Michael, inclusive a mãe dele também tá aqui, nesse documentário.
A Whitney Houston, se eu não me engano, também tá aqui. E é muito bom. Também recomendo o filme Searching for Neverland. É um filme não autorizado pela família, que saiu ali, se eu não me engano, 2015 ou 2014. Que é baseado num livro feito pelos dois guarda-costas do Michael, do período de 2006 a 2009, né? O período ali bem conturbado do Michael, né? Depois dali da última acusação de pedofilia e tudo mais. E além disso, super recomendo todo mundo assistir o último ensaio do Michael, que é This Is It, The Rehearsals. É muito bonito também, é muito gostoso de assistir, você vê como é que ele ensaiava, como ele era perfeccionista. E é isso, gente, essa aqui é a minha opinião sobre o filme Michael, minhas recomendações, e vamos esperar pela parte 2 agora, né? É isso. Beijo. Pois é, eu concordo. Inclusive, fiquei sabendo muitas coisas que eu não sabia do Michael Jackson por ele. Então foi muito legal. Obrigado aí pela participação. Se vocês quiserem segui-lo no Instagram, se não me engano ele tem canal no YouTube também, vai estar tudo aqui embaixo e nos links da descrição, beleza? Mas, cara, é isso. Outra coisa que eu não esperava é o final do filme, de ser tipo, continua. Eu sei que não dá pra contar a história toda do Michael Jackson no filme. Michael Jackson é gigante, é o rei do pop, tem muita história. E eu esperava pelo menos que fosse algo bem resumido. Tipo assim, que isso ficasse muito claro. Desde os posters do filme, tipo, a primeira parte da vida do rei do pop, a trilogia, enfim, mostrasse alguma coisa de que o filme não seria só parte única. Tanto que quando ele tá ali no final do filme, que ele tá fazendo o show lá da turnê Bad, eu falei, pô, beleza, agora deve migrar, tipo assim, pro vitiligo, pras polêmicas, não sei o que e tal. E não pensem que, tipo, Matheus, você queria ver os lados ruins dele, você queria ver as acusações. Não exatamente, eu queria ver como ele reagiu. Eu quero ver ainda, né, porque já falaram que vai ter um segundo, terceiro filme. Eu quero saber a segunda parte, como que ele lidou, o que ele pensou quando aquelas pessoas que ele ajudava começaram a tratar ele daquela forma, o que se passava na cabeça dele, como isso afetou, entendeu? Eu quero ver o lado do ser humano. Eu não vi nada do ser humano praticamente do Michael, eu vi só o mito eu consigo ver no YouTube, pô. O mito eu consigo ver em cover, no Rodrigo Tigger lá, quando eu for no show dele. Acho que faltou muito isso no filme do Michael. E principalmente me deu uma sensação de vazio absurda quando chegou no final e ele acaba lá, ó, e acaba o filme, sua história continua. Eu fiquei assim, tipo, caraca, mano, sério, vai ter outro filme ainda, tipo, o filme não finalizou final mesmo, não ficou claro desde o início, que teria uma parte 2, parte 3. Isso me desapontou um pouco, mas assim, cara, é um filme bem temperatura máxima, sessão da tarde pra você ver no domingo. Você acabou de ver ali você tá prestes a ver ali o Brasileirão, mas aí ainda vai ter um filminho. Rolar um Michael Jackson no filme do Michael Jackson é legal pra assistir. Mas assim, se eu soubesse como talvez eu não tivesse ido pro cinema. Se eu não tivesse um canal que foca em cultura pop, talvez eu não tivesse ido pro cinema. Porque, não sei, fiquei na dúvida se é um filme pensado já pra ter o tamanho do Michael. Então, por isso, Michael, pra mim, tem uma nota 3 de 5 Rusbé. Pra mim tem 3 Rusbé aí no filme do Michael. E me diz você, o que você achou? Você concorda comigo? Você discorda de amigo? Outra coisa, antes que acabe o vídeo, quer ver uma parada boa sobre o Michael Jackson? Assiste o Nostalgia, os Nostalgias que falam do Michael Jackson. Pra mim a história ele tá bem contada e fala um pouco das pessoas, da pessoa, rei do pop da pessoa Michael Jackson. Eu acho muito legal. Segue também as recomendações do Thomas Jackson e eu acho que eu vou também, né, dar uma assistida nos filmes. Assiste o filme do Michael Jackson, que é muito bom também, que tem ele com um amigo dele, coelho Spike, que é muito bom. E é isso. Não se esquece de se inscrever no canal e comentar Rusbé se você viu esse vídeo até o final, beleza? Então é isso, tamo junto, até o próximo vídeo e Rusbé!